Uma pesquisa fez um levantamento do perfil dos manifestantes anti-governo e revelou que 70% deles são pessoas brancas e que quase metade tem renda familiar superior a R$ 7.000. O Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação da Universidade de São Paulo encomendou uma pesquisa sobre o perfil dos manifestantes. A pesquisa foi feita em São Paulo, cidade que reuniu o maior número de pessoas no último domingo. Professores da Unifesp, da USP e da Fundação Open Society constataram que 57% dos manifestantes eram homens. Mais de 70% do total era de cor branca. A maioria tinha idade entre 30 e 60 anos. O alto nível de escolaridade era a realidade de mais de 65% dos participantes. 70% declararam ter renda familiar maior que R$ 3.940 por mês. 22,5% ganham entre R$ 3.940 e R$ 7.800. 28,9% ganham entre R$ 7.880 e R$ 15.760. E 19% dos participantes declararam ganhar acima de R$ 15.000. O levantamento foi feito com 405 pessoas entre o meio-dia e as 5h30 da tarde de domingo, ao longo da Avenida Paulista. A pesquisa tem 95% de nível de confiança e 5% de margem de erro. Os pesquisadores também ouviram as opiniões dos manifestantes sobre o sistema político. Praticamente todas as pessoas estão insatisfeitas com a política no Brasil. A maioria pensa que a solução para a crise política é entregar o poder para um político honesto. E citaram o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, e o juiz Sérgio Moro, que está à frente da Operação Lava Jato, como exemplos. Quanto à reputação da presidente Dilma Rousseff, 90% a consideraram corrupta. Quanto à reputação do governador do estado e do prefeito da cidade, o índice é menor. Geraldo Alckmin é considerado corrupto para cerca de 40% dos manifestantes. E o prefeito Fernando Haddad foi citado como corrupto por 77%. E a gente vai aproveitar os números dessa pesquisa para conversar com os nossos convidados aqui. Eu quero primeiro estender o boa noite, agora oficialmente, ao Afonso Pola. Obrigado, Afonso, pela sua participação de novo. Só lembrando, vocês falem sempre pertinho para o pessoal de casa ouvir. Não estamos com sem fio. Está acostumado com sem fio. Silvio, obrigado pela sua presença de novo com a gente aqui. Boa noite a todos. Essa pesquisa mostrou alguns números interessantes. Eu vou começar aqui com o Pola. A gente viu aí 70% são desses manifestantes de domingo. Essa pesquisa foi feita em São Paulo, né, na Avenida Paulista. Brancos, metade aí com uma renda satisfatória, né, de R$ 3.000 a R$ 7.800 de renda familiar per capita. Esses números de R$ 3.000 a R$ 7.000 de renda per capita. Agora, esses números aí, será que seriam mais preocupantes para o governo se fossem invertidos, se a maior parte dos manifestantes fossem de classes mais baixas, Pola? Com certeza, até porque nós percebemos que desde o início do primeiro mandato da Dilma, ela sempre teve uma penetração maior justamente naquelas classes menos desfavorecidas, muito em função dos programas sociais que estão vigentes no país, né? Agora, o fato de, nas manifestações, você ter uma concentração grande de pessoas com perfil que não é o perfil da maioria da população, isso não quer dizer que o governo não esteja sendo mal avaliado também por aqueles setores em que, num outro momento, ela tinha uma popularidade muito elevada. Existe um grau de insatisfação muito grande, só que uma parcela da sociedade ela ainda não está se sentindo compelida a ir para as ruas para fazer essas manifestações. Agora, Silvio, você que é planejador financeiro e lida diretamente com finanças familiares, os mais ricos no Brasil estão também sendo afetados diretamente pela crise para justificar essa ida às ruas? A questão é se a crise justificou a ida nas ruas ou tem muitos mais componentes além da crise. Existe um descontentamento bastante grande da população com o sistema político e com o sistema de governo também. Então, acredito que a faixa de população que foi na Paulista tem um nível de educação maior, portanto, são mais críticos e portanto, estão sofrendo como todo mundo está sofrendo um pouco a crise nesse momento. Claro,
se você ganhar R$1.200, você vai sofrer mais do que... Porém, como nós falamos sempre, para ter um equilíbrio financeiro não depende o quanto você ganha, sino de como você gasta o que você ganha. Não? Certo. Paula, ainda pegando um gancho nessa questão política, econômica, essa insatisfação, você avalia que é mais pela situação política ou mais pela realidade econômica do país? Eu acho que é um misto de coisas, né? Eu costumo dizer o seguinte: nós estamos vivendo uma crise política e uma crise econômica, e uma alimenta a outra. Não é à toa que, se a gente perceber nas 2 últimas semanas, o governo vem fazendo um esforço muito grande para tentar resolver as divergências em relação à sua base de apoio na Câmara e no Senado, mas particularmente no Senado, porque, como é uma casa com menor número de componentes, é muito mais fácil você fazer as negociações, porque o governo tem certeza que, se você conseguir amenizar a crise política, automaticamente o ambiente econômico ele começa a melhorar. Não que a crise econômica vá embora, mas nós temos hoje um componente de pessimismo em relação à economia brasileira muito grande. E esse pessimismo é um sentimento que está muito ligado à condição política de uma forma geral. Mais do que a crise política, nós estamos vivendo uma crise institucional. Então, as últimas pesquisas mostrando qual é o grau de confiabilidade do brasileiro nas instituições mostram uma situação assim lastimável, né? Tirando a igreja, que aparece como uma instituição confiável para mais de 50% das pessoas, todas as outras instituições estão abaixo do patamar de 15%. E, quando nós vamos para as instituições políticas, isso é próximo de zero. Então, nós temos um ambiente de crise política que contamina muito a economia.